Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Juliano. Então galera, vamos que vamos para os vídeos aqui para o meu canal. E desta vez eu quero trazer para vocês um resumo deste livro aqui, Negrinha. Como de costume, vou fazer 3 vídeos falando sobre esse livro aqui. Eu fiz um vídeo, não sei se já está no canal ainda, mas provavelmente já vai estar, trazendo uma review falando muito desse livro, assim, trazendo todo um resumão, assim, praticamente desse livro. Fiz um vídeo aí trazendo detalhe por detalhe deste livro aqui, contando conto por conto, né, e fiz um outro vídeo também respondendo questões de vestibulares também, né. Esse aqui eu vou trazer para vocês os aspectos mais gerais deste livro aqui, praticamente um resumo, né. Pois bem, José Bento Renato Monteiro Lobato, ele nasceu em Taubaté, ali no interior de São Paulo, em 1882, aí 6 anos antes da Lei Áurea, né? Eu vou tá me baseando aqui numa listinha, eu vou deixar para vocês linkado, onde vocês podem conseguir essa lista também, aqui na descrição do vídeo, né? Em 1904 ele formou-se na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco. Em 1907 ele foi nomeado promotor em Areias, no interior de São Paulo. Em 1909 ele começou a compor seu primeiro conto, O Boca Torta. Em 1911 herdou a fazenda Buquirá e criou seu arquifamoso Jeca Tatu. Em 1914 ele publicou em O Estado de São Paulo o artigo Velha Praga, no qual condenou a prática de queimada na agricultura brasileira. Em 1916 ele tornou-se colaborador da Revista do Brasil e em 1917 vendeu sua fazenda Buquira, o Buquirá, não sei, por conta de dificuldades econômicas. Não tinha talento para a agricultura, né? No mesmo ano ele publicou o artigo Paranoia ou Mistificação, em que atacou ferozmente a pintura moderna de Anita Malfatti. Em 1918 ele publicou sobre eu acredito que seja seu primeiro livro, que seja Urupês, que também é um livro de contos. Eu tenho este livro aqui, eu quero ler futuramente e trazer aqui para o canal, né? No mesmo ano, empolgado com os sucessos de Urupês, tornou-se editor, fundou a editora Monteiro Lobato, agitando o mercado editorial brasileiro. Em 1921, ele surgiu seu primeiro livro infanto-juvenil, A Menina do Narizinho Arrebitado, inaugurando a célebre coleção de obras do Sítio de Pica-Pau Amarelo, né? Para quem é mais das antigas ali, eu não sei se ainda tem o Sítio do Pica-Pau Amarelo, talvez em desenho, ou talvez em live action, né? Mas era mais comum antigamente, né? Passava aí na Globo, ali na TV Globinho, e era bem presente o Sítio do Pica-Pau Amarelo, todo mundo conhecia, teve várias versões, várias temporadas, né? Mas enfim, em 1925, por causa de uma crise energética provocada por um longo período de seca, sua editora foi à falência e no mesmo ano ele abre a Companhia Editora Nacional. Em 1926, nomeado Adido Cultural dos Estados Unidos, e 31, empolgado com o progresso que vira na América do Norte, voltou ao Brasil para iniciar uma cruzada pelo desenvolvimento do nosso país, graças à defesa da extração nacional de ferro e petróleo. Por isso, fundou a Companhia Nacional de Petróleo, a qual se dedicou por 10 anos. Em 1941, foi preso por denunciar os abusos que existiam no setor de petróleo e ferro, dominado por interesses estrangeiros. E em 1944, ele saiu da prisão, né? E no mesmo ano, abriu a Editora Brasiliense, existente até hoje, né? E em 1946, ele mudou-se para a Argentina, onde obteve sucesso principalmente com a publicação de suas obras infanto-juvenis, né? Inclusive, eu conhecia mais Monteiro Lobato realmente por suas obras infanto-juvenis. Eu não sabia que ele tinha alguns livros com essa pegada tão séria, né? Em 1947 ele volta para o Brasil e no mesmo ano ele passa a apresentar algumas simpatias pelos ideais do Partido Comunista. E em 1948 ele morre em São Paulo mesmo, né? E 3 anos ali após a Segunda Guerra Mundial. E isso fica bem explícito, né, que ele passou por esse período de Segunda Guerra Mundial, porque teve um conto ali em específico no livro dele, né, desse livro que
que eu tô me referindo agora, né, que ele traz uma alusão à passagem pela Segunda Guerra Mundial, né, que então isso deixa bem claro que, né, ele viveu até um pouco mais da Segunda Guerra Mundial, né. Pois bem, vamos falar um pouco aqui do livro Negrinha, né. Negrinha ele foi publicado em 1920, como foi dito, e inicialmente eram, se eu não me engano, 7 contos, tá? E futuramente, com a segunda edição, ele veio aí com seus 22 contos. Mas essa versão que eu tenho em específico, ele tem 17 contos apenas, né? O que esses contos traz? Esses contos vão trazer são histórias mais urbanas, histórias de pessoas, histórias trazendo algumas situações cotidianas. Não tem nada, pode-se dizer, mirabolante, fantasioso ou algo mais. Talvez um ou outro conto ali, mas ele acaba passando mais essa visão de lenda urbana. Basicamente, todos esses contos, eles vão ser ambientados ali mais ou menos ali em 1900, 1910, 1920. Um ou outro se perde ali mais ou menos ali para depois da Segunda Guerra ou durante ali, né? Mas geralmente é mais nesse período pós-escravocrata, né? Que é ambientado este livro, né? Fala bastante sobre a vinda dos europeus aqui para a América do Sul, aqui pro Brasil. É mencionado bastante sobre a lavoura, sobre o plantio de café, né, de todos os europeus, né, são portugueses, italianos, né, até alguns, teve um conto ali que fala até mesmo de judeus que eles investiram em uma terra e tudo mais ali, na qual um dos personagens acaba comprando essa terra e tudo mais deles, né? Então falar bastante dessa questão dos europeus vindo trabalhar após a abolição da escravatura, vindo trabalhar ali nos cafezal e tudo mais. Então eu digo que é um livro bem interessante para se estar lendo, para ter esse conhecimento de saber mais ou menos como é que era nessa época, né? Porque, como eu disse, ele é um livro mais urbano, um livro mais pé no chão, um livro mais mostrando o cotidiano das pessoas, né? Ele vai trazer portugueses narrando a história, ele vai trazer terão também histórias, contos narrados por brasileiros, tudo daquela época ali. E o que eu diria para vocês deste livro, né? Eu até recomendo esse livro por questões de histórica, né? Se você tem essa vontade de conhecer um pouco mais sobre história, de saber como é que era a vivência dessa época, né? Como é que era a cultura e tudo mais, eu acho até que seja um livro interessante para estar se lendo, mas na minha opinião, se você está indo para ler algo empolgante, algo envolvente e tudo mais, eu não achei tão interessante assim. Eu acho que talvez até o Alienista de Machado de Assis seja mais interessante, a Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo talvez seja mais interessante também, porque talvez eu tenha mais apreço por histórias que tenham um começo, meio e fim, e que seja uma narrativa mais empolgante, mais envolvente e mais longa, né? E aqui são contos bem curtos, são contos de cotidiano, pode-se dizer, né? Então, pra mim não foi tão interessante assim. E pra não deixar em branco este livro, eu vou trazer assim um resuminho mais comentado, mais ou menos, do primeiro conto dele, que é propriamente dito Negrinha. Terá um narrador que ele meio que vai ser semi-onisciente ali, né? Que ele vai buscar mais a visão da Negrinha, né, do que dos outros personagens, né, para trazer um pouco um ar de mistério, né, sobre o restante do que estava acontecendo ali, né? Mas o conto ele é bem simples. Ele vai falar sobre a vida de uma menina negra do período ali pós-escravocrata. Ela basicamente vivia na cozinha, no cantinho ali, não podia chorar, não podia resmungar, porque a dona Inácia, que era a dona de todo aquele engenho ali, ela não gostava muito de criança, né? Ainda mais crianças negras e tudo mais. E ela sempre queria brincar, sempre queria fazer alguma coisa, mas ela não podia, ela tinha que ficar quietinha, né? Aí uma vez chegou ali as sobrinhas de Dona Inácia ali
e elas brincavam, elas corriam, né, elas gritavam, e Dona Inácia não falava nada, né, e foi aí que ela pensou que talvez pudesse brincar também, mas ela acaba levando um puxão de orelha ali, dizendo que não, ela não podia fazer aquelas coisas, né, e ela ficou triste, mas com o passar do tempo ali ela voltou a brincar e tudo mais, e as meninas, as sobrinhas de Dona Inácia gostavam assim da companhia daquela menina, né, da companhia da Negrinha, e a menina, ela se encantava com aquelas meninas, né? Como descrito pelo Monteiro Lobato ali, ela via como anjos, né? Como pessoas de outro mundo e tudo mais. E uma coisa assim que a menina nunca tinha visto era uma boneca, ela se encantou por aquela boneca lá. E no fim das contas, Dona Inácia acaba permitindo que as duas meninas, que as três meninas brincassem, né? E chegou um momento ali em que acabou as férias ali das meninas, as meninas tiveram que voltar para a cidade natal e Negrinha acaba ficando sozinha, acaba ficando triste, né, e acaba adoecendo e por fim morrendo, né? É uma história bem triste, assim, e tem muita história triste aqui neste livro aqui, né? Tem histórias felizes também, tem histórias que não sejam assim tão arrepiante, tão triste, pode-se dizer, né? Mas tem bastante sim. Então é este o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixe aquele like, compartilhe o vídeo no meu canal para ajudar na divulgação e adicione o canal aos favoritos para você estar recebendo notificações de vídeos toda vez que sair vídeo aqui no meu canal. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Falou, é nóis!